Então a gente começa o nosso bate-papo com o Alex, treinador aqui no 1-2 Esportes. Depois de uma experiência na Turquia, né? Você retornou ao país 20 anos depois, Alex, de chegar lá como jogador do Fenerbahçe e treinou o Antalyaspor por 6 meses. Queria que você resumisse aí como foi a experiência né, no seu segundo trabalho num time profissional já fora do teu país, um país, claro, que você conhece muito bem, mas que o trabalho foi encerrado no meio, né? Como que foram as coisas lá, Alex? Cara, assim, no resumo, foi uma experiência maravilhosa, espetacular mesmo em todos os sentidos. Sair do país, né, trabalhar mesmo sendo na Turquia, um local que eu achava que conhecia, né? Ao chegar lá eu vi que quando você está numa outra situação, como era a situação do Fenerbahçe para o Antalya, são coisas bem diferentes, bem distintas. Vivenciar ali com jogadores de várias nacionalidades, outra realidade diferente daquela que eu tinha vivenciado aqui. Eu estava contando ali no elenco mais de 16 nacionalidades diferentes, né? Nas nossas contas eram 14. 14? Talvez eu tenha tido um engano, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais de Mas 12 com mas enfim, mais de 12 com certeza. É muita gente para um vestiário, né, de, sei lá, quantos jogadores você tinha? 30 e poucos Eu jogadores. tinha, se a gente eliminar os goleiros, que variava entre 4 e 5 goleiros, né, porque a gente trazia sempre alguém do sub-20, nós tínhamos ali sempre entre 22 e 28 jogadores, né, de várias nacionalidades. Mas a experiência foi fantástica, né, tudo aquilo que para mim é a melhor parte de todas, né? Aquilo que eu combinei com eles em maio, quando eu acabei acertando, eu consegui cumprir. Essa para mim é a maior vitória, né? E consegui cumprir sem eles cumprirem a parte deles, o que isso também torna a experiência mais difícil, mais complicada, mas mesmo assim o lado de cá, que é o lado do treinador, que era aquilo que era combinado, a gente conseguiu fazer, né? Que era a ideia de manter o clube numa posição ali entre 10º e 14º. A gente encerra o turno em 13º, com 6 equipes atrás da gente, com as fases que seriam jogadas da Copa, a gente ter a condição de passar como acabamos passando. Então realmente a experiência foi maravilhosa, e depois numa análise ali no final do turno da nossa comissão, com eles próprios da diretoria, a conclusão final é que era melhor encerrar esse trabalho, mas encerrar de uma maneira muito tranquila, com a cabeça muito sossegada de que realmente o trabalho foi muito bem feito. E quando você cita que eles não cumpriram a parte deles, eu imagino que é aquela velha história do futebol, salários atrasados, promessas realmente de alguma contratação não feita, algum investimento não feito, é isso? Não, bem simples, foi até, inclusive eu conversei isso muito com o presidente no momento da saída, né? Nós tínhamos uma ideia de ter uma espinha dorsal em cima daquilo que a gente queria fazer como jogo, como equipe. É uma ideia que viessem 5 jogadores que nós tínhamos ali passado para eles, e jogadores em condições contratuais que cabiam dentro do orçamento do clube, condições de jogadores que queriam ter ido e que tinham as características que a gente imaginava. Desses 5 acabou vindo só o zagueiro, né, só o Thalisson, que fez um primeiro turno muito bom, e isso até valorizava a nossa condição de pedido, né? O Thalisson fez um bom primeiro turno. E a condição de salário, né? Nós trabalhamos 6 meses, para você ter uma ideia, nós recebemos o primeiro salário na primeira semana que nós chegamos, que era até parte do acordo, né? Que a gente receberia no início, para que todo mundo que estava chegando tivesse uma condição de pelo menos iniciar a vida ali dentro da cidade de Antalya, que era tudo novo, e depois não recebemos mais. E isso eu estou dizendo da parte da comissão, né? Tem jogadores, cada um com seus problemas, jogadores mais antigos dentro de uma situação, jogadores novos dentro de outra situação, mas sempre com atraso, sempre complicado.
E essa é a parte mais legal para mim, né? Que mesmo com todos esses problemas, a gente conseguiu manter o nível dentro daquilo que era imaginado e daquilo que tinha sido conversado. No meio disso, tivemos... Desculpa que essa mudança de clima, Turquia-Brasil me pegou de jeito. Faz parte. E no meio disso tivemos jogos muito bons, jogos muito ruins, jogos de uma maneira razoável. Então, assim, nenhuma surpresa, nem positiva e nem negativa dentro daquilo que é o padrão do clube, dentro daquilo que a gente já imaginava. E devido a todos esses problemas, realmente a gente voltou de lá semana passada satisfeito com aquilo que foi feito. Até no Instagram você fez um post antes né, da tua saída, né, e citou jogadores que saíram, jogadores que chegaram, diretoria que estava, diretoria que chegou, jogadores mais velhos, jogadores jovens, membros da comissão técnica alterados, discussões com o departamento de mercado. Então, isso mais ou menos é um resumo, né, de tudo que você passou ali. E imagino que você tenha aprendido bastante coisa, né, nessa passagem para o teu futuro aí como treinador. Espetacular. A gente comentava isso todo dia. A gente não recebe, a gente não tem dinheiro, mas a gente está aprendendo muito. Porque todo dia aconteciam situações que, se alguém me contasse, eu ia chamar o cara de mentiroso. Falar, não, você está mentindo, não é possível que isso aconteceu. Então, vou te contar algumas coisas que aconteceram e que, a mim, particularmente, e o pessoal da comissão chamou muito a atenção. O clube tem 3 presidentes. 3 presidentes. Aí já é duro de se explicar. Né? Existe um clube associativo, existe um clube, no Brasil eu chamaria de um clube de vitalícios, e existe o clube do futebol. Eu lidava com o presidente do clube do futebol. Só que os outros 2 tinham participação efetiva ali com o presidente. Eu nunca tive com esses 2 presidentes. Eu nunca conversei, nunca sentei com eles, a não ser na minha apresentação que: oi, tudo bem? Seja bem-vindo, aquela coisa protocolar, mas eu nunca tratei com eles de nada. Eu tratava com o presidente do futebol. Semana a semana eu estava com ele conversando sobre tudo que estava acontecendo. No meio disso, tinham 2 diretores. Esses 2 diretores foram os diretores que me contrataram e me levaram ali em maio. Esses 2 diretores, 20 dias depois da minha contratação, eles acabaram tendo problemas lá entre eles e eles acabaram saindo. Esses 2 diretores contrataram 2 jogadores. Sem anuência de nada, eles simplesmente contrataram, então era como se eu chegasse lá e esses 2 jogadores já estivessem lá. No início existia um preparador físico turco e um preparador de goleiro turco, contratado por eles. Quando eu chego na pré-temporada, o preparador físico já não existia, eu acabo levando o meu do Brasil. Essa foi a primeira situação que a gente já vivenciou de mudança. E aí o preparador de goleiro que eles tinham contratado passa a ter um problema de saúde na primeira semana, e a gente foi levando até onde deu para depois chegar um preparador de goleiro brasileiro. Então, os goleiros também tiveram um atraso nesse preparo, muito devido a essas brigas que eles tinham de o diretor A, que é o fulano, o diretor B, que é o Beltrano, e coisas que a gente, enquanto comissão técnica, enquanto treinador, não conseguia mexer nisso. Então, essas coisas foram se alterando no meio do caminho. E as contratações, aquilo que eu te disse há pouco, eu tinha dado uma lista dentro das características que a gente queria. E aí tem o departamento de mercado, tem os diretores, tem as pessoas acima do treinador. Então a gente foi aprendendo a lidar com esse tipo de situação. Então, é um exemplo que eu sempre dava lá, né? Na característica de um homem de frente, um centroavante, um número 9, a gente queria um cara que tivesse boa mobilidade, que pudesse atacar espaços e fosse o primeiro homem que começasse a organizar o sistema de marcação. E aí, para nossa surpresa, eles trouxeram um jogador, um argentino, chamado Gait, que é totalmente ao contrário dessas características. Um cara mais alto, um cara mais pesado, um cara mais de área. Então, aquele jogo inicial que a gente imaginava, que a gente conversou com a diretoria, ele acaba ficando de lado. E a gente começa a entrar naquilo que o clube oferecia.
E aí entra muito naquela coisa, né? O que você tem de ideal e que é muito conversado antes, e foi muito conversado, versus o que você tem de realidade. E aí você começa a trabalhar em cima disso, e esse foi o nosso trabalho no dia a dia. E aí você começa a conhecer o ambiente do clube, como funciona cada setor do clube. E aí você tem que ir se virando com essas coisas, e no meio disso você tem jogos, né? No meio disso as Uhum. coisas têm que ir acontecendo. E aí aquilo que eu falei há pouco, né, Fernando? Nós sofremos goleadas, por exemplo, e né, poderiam ter sido evitadas, não precisaria ter tomado a goleada, você podia ter perdido um jogo com menos gols, mas ao mesmo tempo nós obtivemos resultados que de repente nós poderíamos ter sido goleados. Uhum. Nós ganhamos jogos apertados que de repente com um pouquinho mais de um acerto, de um refino maior, talvez o resultado fosse um pouco maior. Então aconteceu exatamente tudo aquilo que o dia a dia do futebol se conta. Só que para mim, qual é a minha grande alegria nesse momento aqui é de que eu vivenciei isso de dentro, né? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você estar vivenciando e estar tendo que responder por essas coisas, né? Por ações. E Uhum. um jogo de futebol, ele é fatiado por pequenas histórias que vão acontecendo dentro do jogo, né? Um passe errado, de repente a tua estratégia vai para o espaço. Então a gente ficava muito naquela, o que é nosso da comissão técnica, o que é do jogador, o que é do clube. Então assim, quando a gente fatia a nossa parte, que é o trabalho da comissão técnica, que são as escolhas de estratégias, que são as escolhas de jogo, que são as substituições, a gente olha de uma maneira positiva. A câmera virou ali. Vamos aí. Tem uma curiosidade na minha cabeça aqui, você contando tudo isso. Como que eles lidavam com o teu tamanho na Turquia por ser um ídolo do Fenerbahçe como atleta? Claro, outra função, outro tempo, mas como que esse peso que você carrega se encontrou no local que você estava? Aí vai depender de quem, né? Vai depender de quem. Os jogadores mais jovens, os jogadores mais jovens me viram jogar, traziam essa referência. E por mais que eu me escondesse ou não falasse sobre o tema, é impossível, né? Porque o pessoal fica falando sobre isso o tempo todo. E a parte mais louca é que quando vai mostrar a liga, os principais números da liga, números individuais, aquela coisa toda, inevitavelmente eu apareço. Então é algo que a gente lidava ao natural, mas como as outras pessoas lidavam, aí dependia de quem era. Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta que, de repente, se você um dia conversar com algum dos meus auxiliares, o Zé Roberto, por exemplo, vive aqui em Curitiba, talvez ele tenha visto coisas que ele tinha ouvido várias vezes e Uhum. agora ele vivenciou, né? Sim. Para mim que sou o personagem, eu era o treinador e tentava trabalhar. Agora, como os outros lidavam, é difícil porque cada um conta da maneira como enxerga, como capta, né? Claro, Mas claro. é uma história, é um personagem que não tem como apagar, porque os meus números na liga são números muito bons e são números recentes, né? São números que aconteceram há 20 anos atrás. Então Uhum. estão ali latentes ainda e a toda rodada alguma lembrança ao meu nome aparecia. Sim. E existe uma adoração a você, né, por parte da torcida do Fenerbahçe, e isso é muito forte até hoje, como você disse. Como foi o teu reencontro, voltar ao estádio, reencontrar a torcida? Claro que é, é uma coisa que fica marcado, mas teve alguma coisa de diferente nessa volta para você, nessa função como técnico? Teve, porque eu reencontrei adversários, foram adversários pesados, de Galatasaray, de Besiktas, de Trabzon, de outras equipes. Eu encontrei pessoas que trabalharam comigo em algum momento, ou juntos, ou como adversário. Eu pude ser adversário do Fenerbahçe, o Fenerbahçe com um treinador importante no mundo, que é Sim, o, Mourinho. que é o Mourinho. Então, assim, para mim eu vivenciei coisas que
estava guardado e eu não sabia como iria lidar, né? Nessa minha saída, uma das coisas que a gente lamentou é que nós teríamos o jogo do retorno no campo do Fenerbahçe, que infelizmente Sim. não vou ter essa oportunidade, vou estar acompanhando à distância. Mas para mim foram lembranças bem legais, rever ex-companheiros. Vou te dar um exemplo no clássico local, né? No clássico da região, o Antalyaspor e Alanyaspor. O treinador do Alanya naquele momento era um rapaz chamado Fatih Tekke, que era, no meu período, centroavante e capitão do Trabzon. Então a gente brigou ali por artilharia sempre, Uhum. e reencontrá-lo ali agora como treinador, acredito que para ele e para mim tenha sido de boas lembranças. Eu reencontrei o Volkan Demirel, que foi meu goleiro durante um Sim. período grande, está dirigindo uma equipe. Encontrei a Arda Turan, que foi meu adversário muito tempo no Galatasaray. Encontrei Selçuk Inan, que é um outro cara que hoje treina uma equipe que também era capitão do Galatasaray nesse período. Encontrei o Okan, que é o treinador do Galatasaray hoje, foi meu adversário na época, ele jogando no Besiktas. E Foi uma assim, para mim, nostalgia para você também, né? foi. Não, e o mais legal é o seguinte, que normalmente você vai jogar em alguns locais, você normalmente é xingado, né? Uhum. Aqui no Brasil é praxe. Eu treinei o São Paulo no Sub-20 e treinei o Avaí no ano passado. Aonde você ia, você é xingado pelo adversário. Por mais que o adversário goste de você, te admire e tal, você é xingado. E eu não vivenciei isso na Turquia. Na Turquia era o contrário, as pessoas nos recebiam bem, pelo menos comigo não tive nenhum problema. Então, realmente foi um período do qual eu só trago coisas legais e experiências boas. Com o Mourinho, teve algum papo ali, alguma conversa, ou foi só um encontro Tive. protocolar? Conversei com o Mourinho antes, conversei com o Mourinho depois, ao longo dos meses que eu tive lá, troquei algumas ideias com ele. Um cara que me tratou muito bem, falando bastante sobre futebol. Realmente foi uma pessoa pelo peso que ele tem, né? Por ser quem ele é. É um cara que todos Você pediu eles, né? algum conselho para ele, alguma coisa? Na verdade, cara, quando eu encontro pessoas mais velhas assim, né, que estão nessa de treinador há muito tempo, normalmente a gente troca experiências do que a gente está vivenciando. E eu sou um cara muito curioso, né? Agora aqui em Uhum. Curitiba eu vou atrás desses caras que estão por aqui, né? O Argel tá no Paraná Clube, e tive o prazer de jogar com o Argel lá atrás em Palmeiras. O Mozart tá no Curitiba, é um amigo de Sim. infância. O Barbieri tá no Atlético, também temos uma boa relação. Então a questão nunca é de conselho, né? A questão é mais de troca mesmo, Legal. de observação, porque muitas vezes está acontecendo alguma coisa e eu tô vendo cinza, de repente o outro cara tá vendo azul, o outro cara tá vendo verde. Então, quando você troca essas ideias, às vezes surgem coisas que de repente está ali na tua cara e ou você não tá vendo, você tá vendo de maneira diferente. Então, quando eu tive as oportunidades de conversar não só com o Mourinho, mas com os outros, é muito mais nesse sentido, né? É de reações de jogadores, de reação de diretoria, de reação de vocês da imprensa, de reação de torcedor. Então, são essas experiências que a gente vai trocando. E eu, no meu caso, como sou muito curioso, vou guardando no meu bolso, que são experiências que contam não só como treinador, mas para a vida, né? Uhum. Eu lembro que a gente fez uma entrevista no finalzinho de 2020, antes de você iniciar, né, no São Paulo como treinador e dar início realmente a essa carreira de técnico. E você falava muito que um dos teus maiores objetivos é impactar, né, a vida dos comandados que você teria. É, Você conseguiu fazer isso lá? Você teve mais aproximação com algum jogador na Turquia? Se sentiu mais dificuldade por ser estrangeiro lá, apesar de todo o histórico? Não, muito pelo contrário. Saí satisfeito porque eu consegui ajudar alguns jogadores, mesmo que uma ajuda mínima, porque 6 meses é pouco tempo. Mas é a minha satisfação hoje. Ajudei muitos meninos de São Paulo. Hoje fica muito evidente isso com a sequência de carreira da grande maioria.
Tem muita gente de São Paulo deslanchando agora, né? Tem Que você muita mandou, gente né? espalhada por aí, tem gente que quando eu chego no São Paulo era a figura, era a carta fora do jogo já, né? Já era um descarte. E ali em conversas, e muito pelo que eles fizeram, eles conseguiram resgatar e estão aí cada um em seus locais, em seus clubes, seguindo suas carreiras, né? Contando as suas histórias. No Avaí a mesma coisa e agora no Antalya a mesma coisa. Essa é uma, mesmo com pouco tempo como treinador, essa é uma satisfação que eu tenho, né? Fica muito voltado em cima de conquista, de título, que eu acho que é o que pesa num nível maior, né? Num alcance maior de número de pessoas. Mas quando você consegue ajudar alguém, independente do tipo de ajuda, na mim particularmente é algo que dá muita satisfação. Ah, legal. Quando você vai para o Antalya, teu nome já, né, circulou como uma possível contratação do Coritiba, né? E você acabou fechando lá com o Antalya Sport e eventualmente a gente vê teu nome, né, novamente circulando. O Alex pode treinar o Coritiba, pode não treinar. Em algum momento chegou alguma conversa, alguma coisa mais sólida disso antes de você fechar lá com o Antalya Sport? Teve porque quando eu acerto com o Antalya, eu acerto num sábado de manhã. Pelo fuso horário existente, 6 horas de diferença. Eles acertam lá por volta de meio-dia, 1 hora. E eu tava em São Paulo voltando para Curitiba, né, que a minha filha tá jogando em São Paulo. E a gente assistiu o jogo dela na sexta-feira. E assim, é fácil de lembrar as datas, porque o Curitiba joga com o Sport na Série B, e é o jogo que o Guto acaba saindo. Uhum. Então, pelo fuso horário, eu acerto com o Antalya sábado de manhã, e no sábado à tarde, naquele momento, o Amodeu era o dirigente naquele período, e ele nos procura. Só que quando ele nos procura, eu já tinha acertado com o Antalya, então a conversa não segue. Provavelmente eu sentaria com a Amodeu, conversaria com a Amodeu, não sei se teria acerto ou não, mas eu conversaria com ele. Mas eu já tinha acertado com o Antalya. Esse foi o único momento nesse período todo em que eu converso com alguém relacionado ao Curitiba. E agora o Moser é o técnico, né? Um cara que se conhece muito bem, né? Desde moleque, desde piá, né? Desde criancinha. E vocês têm uma história junto, né? Jogando até pela seleção. O que você imagina do trabalho dele? Claro, já conseguiu um feito muito importante no ano passado, que foi o acesso com o Mirassol, né? Um time pequeno para a Série A. O que você imagina do trabalho dele? Não, o Moser tem um trabalho consolidado. O Moser foi 2 vezes no CSA e foi bem na Série B. O Moser depois saiu para Chapecoense, saiu para o Cruzeiro, saiu para o Guarani. E depois, quando ele chega no Mirassol, o trabalho dele, em 2 anos, ele quase chega, fica ali pertinho, não lembro se foi quinto ou foi sexto. E depois, no ano passado, ele acaba subindo com o Mirassol e retorna para o Curitiba, que é onde ele fez uma trajetória grande, né? Trabalhou no departamento de base, foi auxiliar do time principal, dirigiu o time interinamente uma vez, e depois ele acaba saindo e rodando, né? O Moser tem, acho que como treinador, se eu não estou enganado, quase 10 anos já como treinador. Então, assim, é um treinador que, nesse mercado de Série B, que é onde o Curitiba se encontra, o nome dele é consolidado. Os trabalhos dele no CSA e no Mirassol o consolidaram como um dos bons treinadores que já competiram na segunda divisão do Brasil, né? Ele volta ao Curitiba, ele carrega como qualquer um, ele ou qualquer outro treinador vai carregar essa aflição, essa amargura que tem o torcedor de estar muito tempo passando por resultados ruins. Quando a Tricorp assume, existiu uma expectativa de que com a questão financeira o clube elevaria o seu patamar, e isso está demorando, os resultados acabam não acontecendo. Mas eu acredito muito no trabalho dele. O trabalho dele, como eu falei, já é consolidado, já mostrou isso. E está passando pelas coisas naturais que acontecem no início de trabalho, né?
Eles montaram um planejamento, estão seguindo esse planejamento, e a gente sabe tudo aquilo que tem no futebol, né? A expectativa de que o resultado já aconteça logo na sequência. Algumas vezes acontece, outras vezes não, mas eu torço muito que lá no final do ano, em dezembro, o Mozart e à frente desse trabalho aí no Curitiba, a gente esteja comemorando o retorno à Série A. E enquanto você comenta, né, que o Curitiba já está há algum tempo na Série B, a torcida magoada, triste com essa situação, muitas vezes irritada, né, com a possibilidade de ver o clube virar uma SAF e ficar patinando, a gente vê o Atlético, que estava num patamar diferente, disputando competições diferentes, fazer o caminho, né, para baixo, para descer de divisão, ser rebaixado, e era uma coisa meio que inimaginável pelos últimos resultados do Atlético, pelo que a gente vinha observando acontecer, né, da realidade do clube. Qual que foi o tamanho da surpresa para você do Atlético ser rebaixado no ano passado? Para mim, grande. Para mim, grande, porque estruturalmente o Atlético estava com as coisas bem definidas, né? Sabia aquilo que queria, sabia aquilo que desejava. Os últimos anos mostrava em que nível ele estava disputando. Então, eu acompanhando, realmente, eu me surpreendi, né? Provavelmente deva ter tido alguns problemas internos que levaram a isso. Não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de avaliação, mas realmente me surpreendeu porque o nível estrutural e o nível de disputa que o clube fazia nos últimos anos, a mim particularmente, não me fazia acreditar que eu encontraria o Atlético em 2025 nessa situação. E essa queda do Atlético fez com que o futebol paranaense ficasse fora da Série A, né, pela primeira vez desde 1990. É um fato assim que fatídica década de 90. Pois é, que você viveu muito bem, que, né, que você começou ali e que era outra realidade. Mas agora a gente tem o Atlético com uma estrutura, o Curitiba como SAF, e os dois de novo na Série B, o Paraná sem divisão, tentando, né, buscar uma vaga para a Série D na próxima temporada. Então tem uma situação ainda mais difícil. Como que você vê o cenário do futebol estadual com essas mudanças todas? Você acha que a gente caiu de nível de novo? Assim, se a gente olhar pelos resultados, sim, né? Mas você acha o que está faltando para os Não, times eu acho paranaenses? que a primeira coisa não cabe comparação, né? Não cabe comparação. Quem vivenciou a década de 90, né, e tiver o mínimo de, de percepção vai ver que jamais, eu espero que jamais a gente atinja aquele nível, né? Estou falando de Atlético e Curitiba. Realidades totalmente diferentes de Realidades estrutura, totalmente diferentes. né? O Atlético Paranaense não tinha estrutura nenhuma, o Curitiba estava iniciando uma estrutura, era um pouquinho à frente do Atlético, não era nada muito mais espetacular, mas era um pouquinho melhor que o Atlético Paranaense. E aí eu estou dizendo de futebol profissional e de futebol de base. Não é o caso hoje. Hoje o Atlético tem uma estrutura definida, tem um estádio novo, estádio que jogou a Copa do Mundo, tem um CT, tem um centro de treinamento muito bom, um dos melhores do país, tem uma condição financeira bem resolvida, tem uma ideia, quer dizer, não faz uma comparação com a década de 90. O Curitiba a mesma coisa, tem um centro de treinamento razoável, tem um estádio muito bom, tem uma torcida apaixonada que, mesmo em momentos ruins como esse, está sempre ali, está sempre empurrando, é o maior patrimônio do clube é o seu torcedor, um torcedor que eu tenho visto aí, principalmente os jovens, né? Eu sempre brinco com eles, vocês realmente são feras, porque vocês estão empurrando um time que dentro do campo, infelizmente, não está devolvendo grandes resultados para essa paixão toda que o torcedor mostra a cada jogo dentro do Couto Pereira e a cada movimento que existe.
E hoje, tanto o Curitiba quanto o Atlético, financeiramente, tem uma condição melhor do que a grande maioria das equipes da Série B, né? Se nós formos olhar para as equipes da Série B e formos a escalonar um top 6, o Curitiba e o Atlético vão estar dentro deles. Não acredito que fosse assim na década de 90. Sim. O Paraná, infelizmente, é o contrário, né? O próprio hino do Paraná Clube já diz, né? O Paraná nasceu gigante mesmo. Nasceu dominando o estado e dominou o estado ali entre o seu nascimento até 96, 97, dominou, saiu das divisões menores até a Série A do Campeonato Brasileiro e chegou no Campeonato Brasileiro competindo de uma maneira legal com todos os outros. E nos últimos anos vem sofrendo, né? Caiu para a segunda do estadual. Esse ano está fazendo um time aí com o Argel e o Claudio Miro e essa rapaziada que está aí para tentar buscar uma divisão nacional. Eu torço que isso aconteça. É interessante que o Paraná Clube retome o espaço que, pelas situações todas que o clube passou, acabou perdendo. Mas não acredito no enfraquecimento técnico. Acredito que tenha sido um momento que o futebol também se alterou, porque o mesmo dinheiro que o Curitiba conseguiu com o SAF e o Atlético conseguiu com a sua organização aí dos últimos 25 anos, equipes de outros estados também nasceram, né? Se nós olharmos e falarmos, por exemplo, de Cuiabá e Atlético de Goiás, nós não falávamos deles há 30 anos atrás. E hoje a gente fala deles, né? O próprio Mirassol, que subiu com o Moza, tá se estruturando ali. A situação do Bragantino, que era Bragantino e virou Red Bull. Então tem várias situações, né? O próprio Novo Botafogo, Horizontino quase subiu. se a gente ficar entre Série A e Série B, nós vamos dar aí 10, 12 clubes que foram mudando as suas formas, né, ao longo desses anos, e faz com que essa geografia aí de Série A e Série B, e também até na Série C, se nós formos olhar na Série C, existem equipes ali tradicionais, que, vou dar um exemplo, o Figueirense em Santa Catarina, há 15 anos atrás, figurava na Série A e fazendo boas campanhas. E as coisas vão se alterando, né? Então, o mais importante é que, falando aqui dos nossos clubes, né, o Paraná Clube consiga a vaga nacional que ele busca, e Atlético e Curitiba se organizem, se fortaleçam, para que façam com que essas estruturas hoje que eles possuem possa dentro do campo dar resultado, e lá em dezembro, e é o motivo principal, né, de Atlético e Curitiba retornar à divisão principal no ano que vem. Falando em SAF, a gente viu, né, o Botafogo no ano passado vencer Libertadores, vencer Campeonato Brasileiro, com um investimento assim absurdo, muito grande, mas ao mesmo tempo tem diversos exemplos que mostram que SAF não é solução 100% se não tiver um trabalho estruturado, bem feito. Não é só o dinheiro que vai resolver a situação de um time de futebol. Mas eu queria te perguntar, você acha que o fair play financeiro hoje, para o futuro do futebol brasileiro, para o equilíbrio, ele deve ser implantado? Claro que tem diversas dificuldades para isso, mas você acha que isso é um ponto-chave para assim, o futebol brasileiro seguir de maneira sustentável? Tem que ter, né? Tem que ter para que você tenha o mínimo de regra e o mínimo de condição de competir, né? Porque senão o cara que tem muito dinheiro, ele começa a jorrar dinheiro por aí, e aí o que tem menos dinheiro não vai conseguir competir. Então o fair play é algo importantíssimo e não é de hoje, a gente já discute isso há muitos anos. Eu lembro que quando eu volto para o Curitiba em 2012, 2013 e surge o movimento Bom Senso, uma das discussões era essa, né? Que era muito simples, um clube com uma condição financeira maior que a do Curitiba, ele vinha, oferecia 100 para um jogador de futebol, o Curitiba não podia pagar 100, esse jogador acabava saindo. Só que aquele clube que oferecia 100 ficava 4, 5 meses sem pagar o cara. O cara ficava sem o dinheiro que ele achou que ganharia,
e o Curitiba ficava sem o jogador que não conseguiu competir naquele momento. Então é importante que o fair play sim exista, até para ter esse nível de regra e de competitividade, né? Para que não vire uma bagunça, como muitas vezes acaba acontecendo. Uhum. Queria que você comentasse, Alex, sobre dois destaques do Curitiba no ano passado, jogadores da base, como você, né, que foram o Pedro Morisco e o Lucas Ronier, que você falasse um pouquinho de cada um, que hoje são jogadores que são chave, né, para o elenco do Mozart. A gente não sabe se o Ronier, por exemplo, vai ficar, o Morisco também já atrai interesse de outros clubes, mas são dois jogadores formados na base do Curitiba, Piaz do Couto, e que aparentemente tem muito talento, muito potencial. Espero que eles possam ficar e ajudar o Curitiba. Não, que não é novidade, né? O Curitiba, ao longo da sua história, sempre fez isso, né? Se a gente for lá na década de 70 e falar de Dirceu Guimarães, por exemplo, a gente vai descer uma lista aqui de Uhum, jogadores que passaram por essa situação, né? Formados dentro do clube, jogam o seu futebol, oferecem a sua qualidade ao clube, o clube acaba negociando e seguem as suas carreiras, né? E o Pedro e o Ronier foram os últimos, e a gente viu agora o Natanael acabou sendo negociado com o Atlético Mineiro, que é outro uhum. menino que veio, e de novo as pessoas esquecem, mas o Natanael, ao longo da carreira dele, ele era a sombra do Ian Couto. O Ian Couto acaba saindo pro futebol europeu direto, com poucos minutos no time de cima. O Natanael vai ali à prova e comprova, porque se nós analisarmos o período do Natanael no Curitiba, ele foi muito criticado e ele se manteve, os treinadores mantiveram o Natanael no time e o Curitiba acaba fazendo um negócio e ele vai seguir a carreira dele lá em Belo Horizonte. E o Lucas e o Pedro são as bolas da vez do momento, né? Tem que. Não sei que tipo de situação eles têm, não conheço a situação contratual dos dois, mas a minha torcida é sempre a mesma. Enquanto eles estiverem vestindo a camisa do clube, que eles joguem no seu melhor nível, porque o melhor nível deles vai ajudar bastante o Curitiba nas necessidades semana a semana que o Curitiba vai enfrentar. Você acha que com a SAF existe uma possibilidade menor de acontecerem casos como o Matheus Cunha, que, né, não jogou pelo profissional do Curitiba, foi vendido por um valor pequeno, depois acabou estourando. O Igor Jesus jogou muito tempo, um jogador que você acompanhou aqui também, vendido lá para um mercado alternativo, né, o futebol dos Emirados Árabes, e depois foi resgatado, vamos dizer assim, pelo Botafogo, estourou, está na seleção brasileira. Você acha que a possibilidade de ter mais tempo para esses jogadores jogarem aqui é maior? Não, não, porque na verdade você tem que ter uma ideia. Qual é a tua ideia, né? Qual é a ideia do clube? E aí a ideia do clube, cada personagem vai contar a sua história. O Matheus Cunha, naquele momento, ele era um menino ainda, ninguém sabia o que aconteceria. Alguém de fora olhou nele potencial para que esse potencial crescesse lá fora e não aqui dentro do próprio clube e acabou sendo vendido. Então as pessoas, como você acabou de dizer, ele foi vendido barato, talvez ele tenha sido vendido muito caro. Talvez um ano depois, no Curitiba, ele não jogasse. Nós já vimos Uhum. casos, vários casos como esse. Então eu Sim. não acredito que isso mude a partir do momento que é uma SAF ou um clube associativo. Essas coisas mudam a partir do momento que você tem uma ideia. Qual é a ideia? Né? Colocar os jovens para jogar. Vou dar o exemplo do Caio César agora. O Caio Uhum. César foi vendido, mas ele foi vendido por quê? Porque ele foi emprestado para o futebol europeu. Sim. O futebol europeu ele conseguiu mais minutos jogando e aí acabou surgindo um negócio. A pergunta que fica é o seguinte: se o Caio tivesse no Brasil, no Curitiba, ele teria os mesmos minutos? Somente quem está dentro do clube é que pode dizer isso. E tem Uhum. uma outra dificuldade, né? Que essa é uma dificuldade existente dentro do Curitiba. O menino joga
Ele vai ter sequência para jogar ou ele não vai ter sequência para jogar? É verdade. Então, eu vou dar um caso, posso dar 1 milhão de casos aqui, porque o Curitiba é minha casa e eu convivi bem com essa situação. Vai falar do Zé Rafael? O Zé Rafael, quando eu surjo, o Zé Rafael era o meu reserva. Sim. Quando eu paro de jogar, a tendência é que o Zé Rafael assumisse a posição. O Zé Rafael não assume a posição. Foi Então, emprestado. muitas vezes a gente vai ouvir assim, o Zé Rafael não jogou bem no Curitiba. Não, o Zé Rafael jogou pouco no Curitiba. E se Pouquíssimo. você analisar os poucos minutos, talvez ele tenha jogado bem, talvez ele tenha jogado mal, ele tenha ido e subido e descido, que é uma coisa totalmente normal para um jovem jogador. E depois ele faz 22, 23, 24, vira homem, vira um cara mais maduro e a carreira dele vai embora. Então a gente vai contar essas histórias de acordo com o personagem. Por exemplo, lá atrás, na minha época, lá na década de 90, qual era o papo dentro do Curitiba? Vende o Alex. Vende, pode vender. Vende o Alex é um jogador irregular, ele não consegue manter uma regularidade. Vende ele logo, porque quem vem atrás dele é melhor que ele, que era o Castorzinho. O Curitiba me vende, acreditando que o Castorzinho viesse e mantivesse o bom nível. Infelizmente, o Castor nunca conseguiu jogar 3 jogos seguidos. Aí nós vamos perguntar assim, foi falha do Castor, foi falha do clube, foi falha do treinador que estava na época? Eu não sei. Não dá para saber porque eu posso contar a minha história como a minha história aconteceu e posso contar do Zé porque eu convivi com a do Zé. Então, se nós analisarmos, por exemplo, eu saio em 97 e o Curitiba é campeão em 99 com o gol do Darcy. O Darcy era um meia veterano. O Castor, em 99, tem 20 anos e faz parte daquele elenco campeão paranaense de 99. Mas talvez as pessoas nem lembrem disso. Por quê? Porque foi mais um menino que acabou não acontecendo. Então, assim, a SAF ou associativo, se você não tiver uma ideia, porque a grande discussão no Brasil é se o futebol de base do Brasil piorou, não melhora e tal. Para mim, o futebol de base do Brasil continua igual, a questão maior é a transição. Antigamente não saía meninos com 15, 16 anos do Brasil, hoje sai. Hoje o menino se destaca com 15, 16 anos, vem alguém com uma ideia de montar, de que esse menino se projete, e aqui não, né? Aqui o Curitiba tem que entrar e dar solução no teu... Essa meninada tá tendo a chance agora do time alternativo no Campeonato Paranaense. E aí, nós vamos olhar os meninos como projeção para frente, ou nós vamos carimbar, não, esse é ruim, esse é bom, esse serve, esse não serve. Ou vai queimar uma safra inteira, né? Então, assim, se nós lembrarmos, até era o Mozart e o Sandro Forner, 2, 3 anos atrás. Se eu não estou enganado, o presidente era o Samir. A equipe foi campeã da Copa do Brasil Sub-20. A safra de Júlio Rushi, de Thaleson Kelvin, de Romércio, de Vitor Carvalho. Esses meninos aqui no Curitiba, eles tiveram dificuldades. Alguns deles correram por aí, continuam correndo. Aí cada um foi contar a sua historinha. Mas eu acho que sem essa ideia definida, coisa que no Curitiba nunca existiu e continua não existindo, é difícil de cravar realmente se com a SAF ou sem a SAF vai ser ou será diferente. E o que você espera para você, para a tua carreira, teu próximo trabalho? O que você está imaginando? Que tipo de trabalho você quer ter? Imagino que o trabalho mais longo do que você teve até agora, apesar das experiências. Mas que tipo de clube você quer treinar? Tem alguma coisa que você quer especificamente ou você vai aguardar o que o mercado vai te oferecer? Cara, assim, existe, né, Fernando, aquela coisa do ideal, aquela coisa que a criancinha pega e desenha um quadro e fica lindo e tem a realidade do mercado. E a realidade do mercado, muitas vezes, é lidar com essas nuances do dia a dia. Vou te dar um exemplo de como acontece no Brasil, né? Começam os estaduais, tem o peso do estadual, dentro do estadual tem o peso do clássico, dentro do clássico tem o peso da primeira partida da Copa do Brasil, dentro disso tem a expectativa daquele clube, o que aquele clube está vivenciando, e muitas vezes você determina se o trabalho do treinador é bom, se ele ganhou, se ele perdeu.
Então, assim, eu sinceramente, o que eu gostaria muito, eu sei que é utópico, mas o que eu gostaria muito é que a conversa inicial que a gente tem com quem vai contratar, Se que ela se, mantesse. que ela se aproxime muito na prática. Ah, Se ela não for 100%, que ela se aproxime claro. muito. E eu encontrei isso no São Paulo. Tudo que eu conversei no início com o Muricy aconteceu durante os 2 anos. Então, por isso o trabalho foi bem legal. Só que era a categoria de base, né? No meio disso, eu perdi 2, 3 jogos seguidos. No meio disso, eu errei. No Claro. meio disso, eu tive atitudes que, de repente, eu deveria não ter tido. E na equipe principal, a gente sabe que muitas vezes o processo final que vale é ganhar o jogo. Então, se você pegar um grupo de torcedores e falar, você quer que teu time jogue bem, que teu time evolua, que teu time cresça, que teu jogador melhore, e você quer ganhar o jogo. O cara quer ganhar o jogo. Então, assim, respondendo de maneira direta, eu vou esperar o que o mercado vai oferecer e dentro disso vou tomar uma decisão. E talvez tomar uma decisão que naquela hora vai ser a decisão legal, completa, mas talvez 2 semanas depois, talvez não seja. Para mim, o mais Uhum. importante é que eu vá para um lugar e consiga, de alguma forma, desenvolver aquilo que eu penso. Que foi o que aconteceu foi o que aconteceu no São Paulo, foi o que aconteceu no Avaí, foi o que aconteceu lá em Antalya. Porque uma coisa muito legal que eu discuto quando as pessoas vêm discutir comigo, tem muita gente que fala assim, o trabalho dele no Avaí foi ruim. A gente pega muito essa conversa. E aí, se eu perguntar quem era a zaga minha no Avaí, talvez a pessoa que escreveu, que falou, não saiba quem eram os zagueiros do Avaí. Então, assim, eu tenho uma cabeça muito tranquila relacionada aos trabalhos que eu fiz, relacionada às críticas que fazem, o que para mim é maravilhoso, porque é aquilo que eu falei no início do nosso papo aqui, né? Às vezes a coisa está na sua frente, você está enxergando uma De coisa uma maneira. colorida, a outra pessoa está enxergando uma coisa mais cinzenta. Então, quanto Uhum. mais a gente conversa, quanto mais análise a gente faz, mais claro as coisas vão ficando. Quando você decidiu se tornar treinador, você tomou uma atitude, né, de ir para a base. Um cara do teu tamanho, com certeza, não precisava disso. Você poderia, e imagino que teve ofertas de times profissionais para iniciar e para largar, mas você teve esse tempo de base para conhecer jogadores, para se entender como técnico também. E quando você fez a transição, hoje, você acha que foi o momento certo ou você ficaria mais um pouco? Não, foi o momento correto. Foi o momento correto porque o que a base me ofereceu muito no São Paulo? Como dar treino, como lidar com os jogadores, como lidar com as pessoas acima de mim, como lidar com as expectativas de cada um, porque o trabalho de treinador é difícil no sentido de que o teu lateral direito titular pensa de um jeito, o teu lateral direito reserva pensa de outro, a expectativa do teu lateral direito é uma, a expectativa do teu lateral direito reserva é outra, e Uhum. você tem que fazer toda uma mecânica, uma matemática para que você possa usar bem aqueles dois ali, e aqueles dois se sintam importantes, e aqueles dois consigam desenvolver e ajude o teu time. Então, assim, as coisas foram como sempre foi na minha vida, de uma maneira bem planejada, bem tranquila. Às vezes, no meio do caminho, você tem que fazer alguns ajustes, como eu acabei fazendo no próprio São Paulo, no próprio Avaí. E aquilo que eu falo hoje, depois de ter trabalhado no Avaí, depois de ter trabalhado no Antalya, o principal para mim é que aquilo que eu combinei, aquilo que eu conversei com as pessoas antes, eu fiz. Porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não compete ao treinador controlar resultados. Treinador nenhum controla resultados. A gente está vendo agora os maiores vencedores do mundo. O Klopp acabou saindo, o Guardiola passando por momentos diferentes, né, difíceis Uhum. no City. O, o Ancelotti no Real Madrid passando por situações que está passando. O próprio Tite, o ano passado, no Flamengo, porque você não controla os resultados, você não controla os anseios do seu grupo de torcedor. Puta, eu queria que meu time jogasse assim, mas o meu treinador é diferente. E tem coisas maravilhosas, né? Porque, por exemplo, às vezes o treinador escala o jogador A, que o companheiro dele adora, mas a galera da torcida detesta. A galera da Uhum. imprensa não gosta. Sim, E sim. quantas vezes a gente ouve assim, o cara na imprensa fala, pô, mas por que escalou o fulano? Pô, escalou o fulano porque
O treinador acha que o fulano ajuda o cara que está do lado. Então tem uma série de fatores que no time de cima isso altera muito e na base não existe isso, né? Na base o que existe é um grupo de empresário que quer que o jogador jogue um pouquinho mais, é o pai do menino que acha que o menino tem que jogar um pouco mais para subir de categoria, mas essa parte externa, ela é pequena na base. No principal, não. No principal envolve o grupo de torcida, a expectativa de torcida, a expectativa do próprio clube. Você muitas vezes acha que o teu time vai atingir a linha 5, mas o torcedor quer a linha 6 e a história do clube quer que te leve à linha 8. Então Uhum. tem uma série de situações que é muito legal, mas que eu, assim, eu sinceramente, eu encaro na boa, eu entendo as expectativas criadas por grupo de torcedores, eu entendo, por exemplo, quando você está num clube tradicional, como eu estava no Avaí, em Santa Catarina, de qual é a ideia que os caras tinham, de como eles enxergavam o clube, eu acho tudo isso espetacular. E que é o envolvimento, a paixão e o sentimento todo que o futebol abraça. E no fim, o resultado que manda, né? Manda em É o tudo. resultado que manda e infelizmente, essa é uma realidade. Infelizmente, eu não sei quando isso começou. É uma pergunta que eu faço aos treinadores mais velhos, eu faço para o pessoal da imprensa muitas vezes, eu faço até para o torcedor. É quando que o treinador passou a ter mais importância que o jogador. Eu não concluí ainda. Desde que Uhum. eu comecei a estudar para ser treinador, eu pergunto a vários treinadores quando eu estava na sala de aula, eu pergunto para treinadores mais velhos, quando que o treinador passou a passar uma bola, quando que o treinador passou a bater uma falta, quando que o treinador passou a escolher movimentos, porque Uhum. quando eu particularmente, aqui em Curitiba muito eu escuto rádio, né? Aqui tem uma rádio que é um canhão, que é a Transamérica, que os caras discutem futebol a todo tempo. Tem esse programa aqui que a gente está conversando várias vezes, eu já vi cortes no Instagram. Hoje tem a situação no YouTube que os caras juntam ali e começam a discutir. E existe uma valorização enorme para o treinador, para aquilo que o treinador faz, que eu acho importante. Mas ao mesmo tempo eu fico discutindo com os amigos assim no churrasco, né? Nos encontros, ou quando eu estou numa arquibancada vendo um jogo. Você vê, o time tá ali, tá montado, tá desenhado, assim, o time tá organizado, mas o que vai desmontar aquilo ali é um drible, o que vai desmontar aquilo ali é um passe, o que vai desmontar aquilo ali é um desmarque do atacante. Uhum. Ao contrário, é um passe errado, um cara que está desconcentrado, é Um um jogador, escorregão, é um jogador né? que naquele dia o nível de coragem dele tá pequeno e ele não sabe fazer uma falta. E isso é o jogador. Então, assim, só que no final das contas, imputam no treinador e aí acaba trocando e vira um círculo vicioso e muitas vezes não acontece. Então, assim, é a paixão, é o envolvimento todo que traz esse sentimento que o futebol causa. Alex, para a gente fechar, mais três perguntinhas bem rápidas. Primeiro, como que está sendo o Alex, não treinador, mas pai de futuro atleta? Porque, pelo jeito, o Felipe está caminhando aí para seguir a carreira igual você. Como que você está acompanhando essa trajetória dele? Tá acompanhando bem de pertinho, trazendo para ele realidades que o futebol exige hoje, trazendo para ele as expectativas que o futebol cria. Muitas vezes você olha de fora e acha que é um caminho fácil e não é. Então, eu acompanho bem de perto, converso com ele como ele é um menino muito inteligente, acompanha muito futebol, o que cabe, o que não cabe, o que serve, o que não serve. Né? Eu sempre falo para ele que tendo os melhores comportamentos possíveis, você pode chegar, pode, não quer dizer que vai chegar, porque Uhum. existe todo um caminho, existe toda uma situação que muitas vezes acaba não acontecendo. Eu conheço milhões de bons jogadores que ficaram pelo caminho. Então, os bons comportamentos, os bons hábitos podem te levar aonde você quer, que é ser jogador de futebol profissional.
Se não tiver os melhores comportamentos, esqueça, não vai chegar, não tem condição de chegar, porque o nível de disputa é muito grande. E assim eu vou acompanhando. Quando tenho oportunidade de mostrar para ele experiências positivas, eu mostro. Quando tenho condições para ele de mostrar experiências negativas, eu também mostro. Mas ali mora uma pessoinha. Tem a personalidade dele, tem as coisas que ele gosta, tem as coisas que ele quer, tem as coisas que ele imagina. E eu respeito o espaço dele, porque ele tem que criar a história dele, porque o futebol que eu joguei, o futebol que eu treino hoje, provavelmente não seja o futebol que ele vai encarar ali na frente, porque as mudanças elas são muito dinâmicas, né? Então, assim, o que eu peço para ele sempre é que ele siga os comportamentos que o treinador dele a cada ano vai exigir, né? Ano passado era sub-14, esse ano é sub-15, as exigências vão mudando, vão se alterando, para que quando tenha lá 20 anos ele entenda e veja para onde ele pode ir, qual nível ele pode jogar, ou de repente nem possa jogar. E Então, você assim, tem um enxerga, longo caminho pela frente. você enxerga características parecidas do teu jogo dele? Sim, muito parecidas. Tem a dificuldade física que eu tinha. Eu era um jogador sem explosão física nenhuma. Ele também não tem explosão física. Ele é um menino com maturação tardia. Então ele joga no meio de meninos de 14, 15 anos, mas biologicamente ele tem 12. Então ele tem que entender isso. As pessoas que trabalham com ele têm que entender isso. Então vai ver um jogo em que os meninos vão roubar a bola dele com facilidade, como faziam na minha época. Uhum. E na minha época eu também, com 14, 15 anos, também tinha as mesmas dificuldades. Se ele virar jogador, ele vai ser um jogador de tempo e espaço, que é de controlar e achar alguém, né, de procurar bons espaços. E o que eu falo para ele é o seguinte, é entender bem aquilo que são as suas características. Porque o principal para mim de um jogador de futebol é entender o que ele tem de bom. Nenhum jogador é parecido com o outro. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou para ele, assim. Eu consegui acompanhar o Ronaldinho Gaúcho na parte cognitiva. Eu atingia tudo que o Ronaldinho atingia na parte de pensar, de imaginar, de puta, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Mas se eu precisasse da minha parte física, eu ficava para trás e o Ronaldo ia embora. O Uhum. Ronaldo era uma máquina física e eu não era. Eu era um jogador nota 5 na parte física. Mas isso é meu, isso era uma coisa minha. E durante anos eu ouvi que eu não participava, que eu era lento, que era aquela coisa toda, e eu tinha que ir tendo o entendimento de como eu ia lidar com aquilo. E isso serve para ele, serve para qualquer menino, para qualquer atleta que esteja jogando por aí. Entender aquilo que você tem de característica, aquilo que você faz bem e aquilo que você tem de dificuldade. Mas é um longo Uhum. caminho, uma criança, né, tem 14 anos Sim. e o mais importante é seguir se Sim, divertindo, se divertir. tá ali com os amigos, tá? E o principal, né, aprender com os comportamentos que o treinador e a comissão do Curitiba vão exigir, que ele aprenda no dia a dia, porque é o que eu falo para ele, até 20 anos, que é quando termina as categorias de base, tem muita coisa para aprender, para caminhar. E lá a gente vê o que acontece, se tem condição de jogar, se não tem. E se não tiver, não tem problema, vai fazer outra coisa. Tem muita coisa para se fazer na vida. Essa exigência de que seja um jogador de futebol aqui em casa, ela passa longe. E a torcida do Curitiba vai te encontrar no Couto Pereira aí nos próximos dias até você encontrar um novo clube? Vai estar lá apoiando o Vai. time? Pô, eu tô em Curitiba faz 4 dias, eu estive no Couto Pereira durante 4 dias. Eu tô de motorista, né? Então tem que levar meu filho, tem que buscar meu filho, tem que acertar coisas que o clube tem que me ajudar com a situação escolar dele. Uhum. Já fomos lá resolver o negócio dos lugares para ver os próximos jogos do Curitiba. Eu sou um torcedor do Curitiba, né? Tô cheio de amigos lá, vou tá torcendo nessa sequência de Campeonato Paranaense, na sequência de Copa do Brasil que vai começar, para a molecada que tá jogando e que eu acompanho, a geração que eu acompanho desde pequenininho, eles estão envelhecendo, né? Então estão aí com 15, 16 anos. Muitos meninos que jogaram a Taça São Paulo, eu vi criancinha e eles já estão batendo no time de cima. Então, assim, eu tô ali sempre e vou estar torcendo para que o melhor para essa meninada toda e para a rapaziada do time principal sempre aconteça de maneira positiva.
Grande Alex, muito obrigado aí pelo papo, foi muito bom conversar contigo, entender um pouquinho de como foi a sua trajetória lá na Turquia e toda a sorte do mundo aí na continuidade da carreira. Quem sabe em breve a gente vê você treinando algum time aqui no Brasil, no mundo, aonde você quiser. Valeu, obrigado pelo papo aí. Grande abraço e um bom ano para todos.